Olá, pessoas! Estamos começando mais um PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí, no formato papinho para falar de uma coisa que a gente adora, a gente ama e que ajudou o canal Piuí ser o canal Piuí. Terror. Exatamente. Por que os filmes de terror fazem tanto sucesso? Exatamente. Porque esse ano a gente tá vendo vários lançamentos de terror, não só conseguirem levar uma galera pro cinema, mas também serem muito elogiados pela crítica. Premonição 6 deu muito certo, é o filme de mais sucesso da franquia Premonição. Pecadores, um filmaço, muita gente elogiou, também lotou os cinemas. E A Hora do Mal, mais um filme que pegou aquele orçamento pequenininho e expandiu pra sei lá quantos milhões, sabe? É muito dinheiro. E vou dizer uma coisa, mais do que sucesso, né, mais do que levar a galera pro cinema, esses filmes estão sendo amados. Não é à toa que, olha só, o Pecadores, por exemplo, é considerado por muita gente como o melhor filme deste ano até aqui. Um filme que mistura vampiro, violência, música, sapateado e mais um monte de coisa bizarra, inclusive o cuspe na boca. Uma cena bem marcante do filme, a gente não pode esquecer. E todos esses filmes mencionados até aqui têm algo em comum. Eles são da Warner. E talvez você nem saiba disso, mas a Warner tem um canal aqui no YouTube pensado para nós brasileiros que divulga tudo quanto é conteúdo envolvendo as produções dela. E muitas vezes eles colocam os 10 primeiros minutos de um filme no canal do Warner Play. Então, tipo assim, tu já viu o trailer, mas tu quer mais conteúdo, quer clipes e tal, tu já tá sedento pelo filme, mas tu quer ter uma noção de qual que é a experiência que esse filme vai te passar. Os 10 primeiros minutos, eles são bem elucidantes às vezes, né? E isso você encontra no Warner Play, que é o hub de conteúdos da Warner aqui no YouTube. E olha só, não só você vai achar lá os primeiros 10 minutos desse filme, mas você também vai encontrar muitas outras produções que são feitas especialmente para nós brasileiros. Então você que gosta de reclamar que a empresa X não traduz o game, que o fulano não sei o que não tá nem aí pro Brasil, pois bem, a Warner tem um canal inteirinho para nós brasileiros com muita coisa, né? Eu sou brasileiro, com muito orgulho. Vamos parar, senão fica feio. Que beleza, ficou uma bosta. E nesse canal você tem vários conteúdos exclusivos como podcasts, trailers, previews de filmes, games e mais uma infinidade de conteúdos que muitas vezes nem aqui no canal Piuí a gente aborda. Que tem uma coisa que acontece, não somos tão fãs assim do tal True Crime, né? Mas no canal do Warner Play tá cheio de conteúdo assim. Exatamente, como a gente não é tão fã de True Crime, a gente não produz conteúdo sobre True Crime. Então, muitas vezes você acompanha o Piuí, mas queria ver isso, aqui você não vai encontrar. Mas no Warner Play tem sim, e o link para você conferir o Warner Play, para você conhecer o canal, está aqui na descrição do vídeo. Vai lá, confere, aproveita, porque a Warner está em um ano abençoado e ainda tem muitos lançamentos que vão rolar. Não só de filme, mas também de games, tá? Então corre lá, se inscreve no canal e acompanhe os conteúdos do Warner Play. Bom, e falando sobre filmes de terror e por que eles fazem tanto sucesso, você que reclama do profissionalismo do canal Piuí, hoje não vai poder reclamar, já que a gente realmente listou alguns itens aqui e a gente vai discutir sobre eles. O primeiro é a fidelidade do público de terror. Quem gosta de filme de terror, ama filme de terror, quer ver mais filme de terror e os caras são verdadeiros fãs de terror. E aí você pode dizer assim, mas isso tem em tudo. Não tem, cara. Porque o cara que é fã de uma franquia de fantasia, por exemplo, ele gosta da franquia dele e ele faz rixa com as outras, entendeu? O cara que é fã de filme de herói, ele gosta dos filmes de herói dele, daqueles lá, entendeu? Os outros já não são tão bons. As pessoas começam a criar essas disputas. E o fã de filme de terror, ele assiste qualquer coisa. Ele até pode rivalizar a franquia dele com outra, isso acontece, às vezes, não, a minha é muito melhor que o teu, isso acontece, mas ele com certeza vai ver todos. Ele gosta de todos, aí que tá, entendeu? Se ele gosta de um filme que envolve exorcismo, se ele gosta de O Exorcista, ele vai querer assistir tudo quanto é filme de exorcismo. Ele assiste vários, e tem uns que ele vai assistir sabendo que é ruim já. Olha só o Sescon, que volta e meia tá aqui, né? Chegou no cinema, um cara que nem o Sescon, que é fã de filme de terror. Tem 3 filmaços que acabaram de estrear, tá? Sei lá que filmes são esses, mas são 3 lançamentos enormes, e com entendeu? filmaço não quer dizer que são filmes excelentes, mas filmes muito grandes, filmes né? Grandes, filmes que todo mundo vai assistir, filme que todo mundo quer assistir, que a gente tá conversando sobre nos grupos, entendeu? Mas aí lá no meio tem o Demônio Pixinguinha 12.
cara, o Sescon, ele abre mão de todos esses e ele assiste o Demônio Pixinguinha 12. Porque ele é fã de terror. Ele é fã de terror, então ele assiste qualquer coisa. E a fidelidade do público de terror é absurdo, cara. Assim, sério, tem gente que só gosta de filme de terror. Não, e isso é tão verdade porque o canal Piuí, ele surgiu primeiramente falando sobre Invocação do Mal. Então eu já falei isso algumas vezes no Piuí e é verdade, a gente tem uma dívida de gratidão com essa franquia de Invocação do Mal, porque assim, a gente fez o vídeo da Freira Vala, que tal, aquele demônio que popularizou e tudo mais. Depois a gente fez a primeira saga do Piuí, que foi Invocação do Mal, e graças a isso o canal começou a dar certo. E a gente começou a focar, olha só, em várias franquias de terror. A gente não começou, tipo, falar de saga de ação, de aventura. Não. Era só terror que a gente falava. Então o nosso público inicial, que foi a força motriz do Piuí virar o Piuí, foi o público do terror. Durante muito tempo. E eu, inclusive, lembro do momento em que a gente falou assim, cara, a gente podia expandir um pouco, porque a gente gosta de outros tipos de filmes, e uma hora vai acabar os filmes de terror, entendeu? A gente precisa ter outras opções e tal. E eu lembro que esse movimento, ele foi planejado, né? A gente ia, tipo assim, não, tá, agora vamos arriscar aqui, mas depois a gente volta com vários conteúdos de terror, pra gente não decepcionar essa galera e tal. E aí hoje a gente conseguiu expandir, de modo que a gente pode falar sobre tudo quanto é tipo de filme, mas o fã de filme de terror é mais fiel que todos os outros, tá? Inclusive, tu mencionou lá no início aqueles 10 minutos iniciais que a Warner disponibiliza no Warner Play dos filmes, né? Aí tem vários lá. Cara, tu vai ver, os que geram mais conversa, os que geram mais acesso, são quais? Os de filmes de terror. Quando o Piuí lança um trailer comentado, Terror. qual é o trailer comentado que mais gera visualização, discussão, galera interessada? É o de filme de terror. E às vezes é um filme de terror que ninguém tá esperando muita coisa, Não. entendeu? A gente lançou, sei lá, um negócio sobre um blockbuster gigante e um filme de terror aleatório. Filme de terror aleatório, tem mais visualização, a galera tá mais interessada e eu vou te dizer, às vezes, a gente assiste, a gente se diverte mais também, porque pelo menos ele tem um lance galhofa que acaba sendo legal também. É que às vezes o filme de terror, por mais que ele seja muito parecido com outro filme já lançado, ele tem esse lance do susto, ele tem esse lance da criatura, ele gera debate, ele gera conversa. Ele geralmente é um filme que arrisca também em outros campos, né? Porque o filme de ação, o filme de aventura que é o grande blockbuster, ele é meio que segmentado naquele padrão que sabe que vai dar certo, feijão com arroz, né? E o terror, por mais que tenha o terror feijão com arroz que vai dar certo, eu acho que é no terror que tem essas loucuras a mais, sabe? Essa aspiração de cabeça, de abordar ideias que outros filmes pensam, não, melhor não falar disso. Porque o terror não tem limite, entendeu? É demônio, é torture porn, é de tudo que é tipo de filme, tá ligado? Agora tu entrou num ponto que eu acho que a gente pode puxar outras coisas aqui, tá? O terror não tem limite. Beleza, primeiro a gente elenca aí o nosso primeiro item, uma base de fãs muito dedicada, né? Público fiel. O público é fiel demais. Agora, sobre não ter limite, tem um outro ponto que costuma dar muito certo no terror e que ele impõe limite sim, que é o famoso baseado em histórias reais. Esse é outro apelo que o terror tem, né? Tipo, um filme de terror que começa falando que a história é baseada em algo real, ele já ganha um interesse a mais do público de modo geral. E geralmente não é, né? Geralmente é baseado, mas assim, lá, aquela pontinha, Eles né? pegam o nome, a cidade e a época. E aí o resto é liberdade criativa. Mas assim, brincadeiras à parte, de fato, ter escrito baseado em fatos reais está lá na cabeça de qualquer um medo de... se isso já aconteceu, pode acontecer de novo. Pode acontecer comigo. Cara, olha o que virou o True Crime. Cara, o True Crime é uma parada gigante. A gente não gosta. A gente não consome True Não é que Crime. a gente não gosta, é só porque, assim, eu acho que o mercado de True Crime ele virou uma parada completamente paralela ao terror. Sim. Tipo assim, o terror convencional, espírito, coisa arada, zumbi, isso aí a gente conhece várias coisas. Agora, o True Crime, ele é para além disso, né? Ele cria um público diferenciado que também é muito grande. Eu acho que tem muita gente que não é fã de terror no geral, mas que é fã de True Crime, sabe? Maratona coisas de True Crime, né? É porque tem documentário, tem o tempo série, inteiro. muita coisa. O tempo inteiro tem coisas novas, aí tem coisas que vêm nesse modelo de documentário e tem as coisas que começam a virar uma adaptação, mas elas já têm uma certa liberdade, e tem aqueles que têm ainda mais liberdade, que já misturam quase que uma ficção só, né, pegando alguma coisinha real e tal, e a galera consome um atrás do outro. Maratonas e maratonas e maratonas de True Crime. É que quando o True Crime é de um assassino e tal, aí beleza, tem muito mais pé no chão, né? Mas, e é até uma coisa que fala assim, sim, a gente sabe que tem violência no mundo, né? A gente tá ligado, a gente mora no Brasil, a gente sabe que é um país bem violento. Agora,
quando o baseado em fatos reais, baseado em eventos reais, é associado à assombração, aí eu acho que é mais intimista no sentido de a assombração acontece na tua casa quando tu tá de boa, entendeu? Tipo assim, tu tá tranquilo, tu escuta um barulho, um vulto, e aí tu se caga todo de medo. Então, se tem filmes que exploram a assombração, e pô, esse é um caso real, catalogado, muitas pessoas falaram, aí tu fica assim, caraca, velho, se muita gente falou, será que não é verdade? Cara, e sabe o que é doido? Tem a franquia perfeita pra gente analisar tudo isso aqui. É a franquia que fez o Pee-wee nascer, né? Aparecer pras pessoas, que é a Invocação do Mal. Invocação do Mal tem uma base de fãs muito fiel. É baseado em história real, então a gente pode elencar esses 2 pontos. E ele tem um terceiro ponto que eu acho essencial pro terror dar certo, e que pra mim é o gênero que melhor faz isso, que é criar personagens icônicos. Cara, o filme de terror, ele tem o potencial de às vezes ser um filme ruim, ser um filme horroroso, mas ele consegue ter um personagem tão bom que às vezes isso vira uma franquia e se transforma em 10 filmes, entendeu? Porque ele tem algo ali, ele tem um personagem que é muito memorável. E Invocação do Mal criou vários, né? Tipo, se tu vai ver Vala, que inclusive o Pee-wee fala isso no vídeo lá que bombou o canal, que Vala que né, é um demônio real do livro Goethe e tal, que era descrito como uma criança em cima de um dragão e não sei o que lá. Aí eles pegam essa descrição e eles fazem uma freira maldosa. É isso. Só que a freira maldosa tem um impacto muito maior do que a criança em cima de um dragão, cara. Muito maior. E aí eles pegam uma boneca de pano, que não tem graça nenhuma na vida real, que é a Annabelle de verdade, e eles transformam naquele boneco assustador de porcelana com cruza de boneco de ventríloco lá. Um visual muito bizarro que chama muito mais atenção e é muito mais icônico. Inclusive, surgiu o Homem Torto, né? Que tinha essa movimentação meio travada, até parecia que o frame rate era baixo. Um aspecto bem interessante. Chamou tanto atenção que durante anos e anos e anos ficou a promessa do filme do Homem Torto. Que acabou não acontecendo. Mas as pessoas... Tipo assim, cara, foram literais... Sei lá, 50 segundos de Homem Torto? Eu não sei, cara, é pouco tempo de tela, mas muito foi o suficiente pra alimentar anos e anos de boatos sobre o tal filme do Homem Torto. E aí, toda vez que aparecia uma entidade, era assim, né? Aparece a entidade da armadura do samurai. Ah, vai ter o filme. O macaco que bate prato. Um macaco que bate prato, vai ter o filme do macaco que bate. Era sempre assim, toda vez que aparecia um desses personagens que chamava a atenção e que as pessoas lembram. Porque por mais que muitas vezes tu não lembre do enredo do filme, tu lembra do samurai, tu lembra do Homem Torto, tu lembra do barqueiro, com as moedinhas aqui nos olhos, entendeu? A imagem, a parte imagética é muito marcante, né? Concordo plenamente com você, entendeu? E antes da gente ir para outros itens, tem uma coisa que a gente pode puxar aqui, que no canal do Warner Play, eles fizeram um papo com Pipoca falando sobre essas criações de personagens, por que eles decidiram mudar de boneco de pano para boneco de porcelana. Tem um papo inteiro sobre isso. Essa franquia tem personagens muito bons. Tem. Sério, às vezes assim, cara, tem filmes que eu nem gosto tanto, sabe? Mas o personagem, se a gente for ver hoje, olha só quantos personagens que tem no universo do terror que são mais marcantes do que personagens gigantes de outras franquias, tá? Pennywise, cara. Cara, o Pennywise é muito forte. É porque a gente tá falando de Invocação do Mal, né? Mas o Pennywise... Nossa! Nossa, o Pennywise foi um fenômeno, cara. Era todo mundo fantasiado de Pennywise. Era TikTok de Pennywise. Era Instagram fazendo a maquiagem, dançando, fazendo não sei o quê. Nossa, cara, foi muito grande isso. E se eu não me engano, é o filme de terror com mais bilheteria, né? O primeiro It. O primeiro It é a maior bilheteria da história dos filmes de terror. E esse novo Invocação do Mal, o 4, pegando o que a gente já falou até agora, base de fã fiel, histórias reais, personagens, ele teve a maior estreia da história dos filmes de terror. Acho que deu quase 200 milhões de dólares, assim. Cara, eu me arrisco a dizer que esse filme vai fazer mais grana do que filmes gigantes desse ano. Eu não sei até quando essa corrida vai, sabe? Mas, tipo assim, a base de fãs é muito sólida. Mas tu vê, né? O público fiel do terror, ele é muito potente, porque é isso, né? Na primeira semana eles vão lá e enchem os cinemas. Por quê? Porque é o último rito. É o último filme do casal Warren, tá ligado? Então, os caras estão investindo anos da vida nesse casal, já desde 2013, que a gente vê filme de Invocação do Mal. Então, essa franquia que teve filmes da franquia principal e também os spin-offs e tal, gerou ali, milhões de fãs no mundo inteiro. Então, os caras realmente querem ver a finalização dessa história. Inclusive, essa franquia conseguiu criar 2 personagens humanos bons, que é o casal. O casal funciona. Uma boa escolha de casting, os 2 atores são bons, eles têm química e deu certo, cara. Não, e assim, ó, só uma coisa pra deixar bem claro, isso é uma conquista totalmente do pessoal da produção do filme, de criar esses personagens, Ed e Lorraine Warren, como personagens cativantes, porque se tu for ver na vida real,
beleza, eles têm esses 1000 casos catalogados, livros, tem referências na cultura pop, mas existem vários outros demonologistas. Existem vários desses caras que vão atrás de demônio, não sei o que lá. E se tu vai atrás de vídeo, eles não são necessariamente carismáticos, sabe? Mas o casal Warren, esse casal junto, nos cinemas, porra, ele vende muito a ideia de um casal que se ama e que apesar de todos os problemas do mundo, continua junto. Isso é muito louco, né? E é importante, né? Pra mim, é muito triste quando uma franquia tira um personagem humano que era necessário, sabe? A Hora do Pesadelo, por exemplo, eu acho um dos maiores erros da franquia eles terem tirado a Nancy Thompson da jogada. Acho que ela era necessária pra gente ter essa conexão com a história, pra manter uma linha narrativa. Tanto é que ela volta, né? Tipo, ela desaparece no segundo filme, volta no terceiro, morre de novo, vai voltar no New Nightmare. Porque eles perceberam que ela era a personagem cativante que juntava ali com o Fred Krueger, que eram... Claro, o Fred Krueger ele vai perturbar um monte de gente, né? Mas essa personagem humana que tu se conecta, ela tem que existir. Aliás, o Fred Krueger é muito icônico também, tá? Nossa. Se a gente fosse fazer um PewCast mata-mata de personagem mais icônico de todos os tempos, de todos os gêneros, eu me arrisco a dizer que pelo menos Olha, de 16, eu acho que no mínimo uns 6 seriam de terror. Eu acho que sim. Marca muito, cara. O visual é marcante, o que ele faz é marcante, tipo, as atitudes. E é um negócio que desafia justamente aquilo que tu acha certo e errado, né? Tu fica assim, caraca, eu não acredito que essa morte... Tanto é que tem uma parada muito popular, eu não sei nem se isso entra como item aqui na nossa lista de motivos, mas que é esse lance das mortes criativas, né? Já viu como tem isso nos filmes? É uma morte que chama atenção e tu lembra pra sempre daquela morte, tá ligado? Tem. São cenas muito icônicas, né? Premonição inteira é isso. É verdade. Premonição inteira é exatamente isso. É a gente querendo ver como que essas pessoas vão tentar fugir da morte e não vão conseguir. São os filmes mais previsíveis que tem nesse universo de terror. Porque sabe que todo mundo vai morrer, né? Eles botam algumas coisas diferentes e tal, mas a gente vai já sabendo o que nos espera, né? E olha como esses temas se misturam na cabeça de quem produz os filmes, tá? Porque, por exemplo, lá no Warner Play tem uma informação em um podcast que eles fizeram de que para fazer essas mortes de premonição, a galera vai e estuda alguns casos reais. Eles vão atrás de mortes que aconteceram, como elas aconteceram, qual era a física disso, casos mais assustadores, entendeu? Então eu acho que a galera já pensa, eles já vão meio que linkando essas coisas pra fazer o combo perfeito. E também deve rolar uma pesquisa do que as pessoas têm medo, né? Porque, por exemplo, caminhão de tora na rua, eu acho que é uma coisa que as pessoas já tinham medo mesmo antes do filme. Eu acho que o filme potencializou as últimas consequências. 250 mil, né? Mas eu acho que as pessoas já tinham medo. Avião, as pessoas já tinham medo de avião. Só que daí o filme vai lá e aumenta mais ainda o medo das coisas. Elevador, cara, há quantos anos essas pessoas têm medo de elevador? Aí vem o segundo filme, faz uma morte envolvendo o elevador, que causa um medo maior ainda. Laser nos olhos, essa cirurgia de laser, tá ligado? Todo mundo se caga de medo disso. Então eles vão lá e usam isso aí pra fazer mais uma morte criativa. Acho que eu vou fazer mês que vem. É? Bom. E tu tem medo? Sim, por culpa desse filme. Porque a gente sabe que é um negócio seguro, né? Muita gente faz a cirurgia e tal. Antes de tu fazer a cirurgia, tu sabe se tem risco ou não. Já vem ali, se existe algum risco no teu caso ou não. Então a minha mulher fez, o risco dela era literalmente 0. Assim, a não ser que caísse uma bomba no local, não teria como acontecer nada. É porque premonição utiliza justamente esse pressuposto de que alguma coisa, a morte no caso, tá fazendo de tudo pra dar merda, entendeu? De tudo que eles podem fazer ali pra causar uma morte, ela faz. Aliás, o Premonição, ele traz um item que eu acho legal da gente falar, que é a facilidade de transformar um filme de terror em franquia. O filme de terror, ele sabe, ele meio que repete as coisas e tá tudo bem. E sabe por quê? Vai lá assistir, a gente gosta dessa coisa mais previsível às vezes. Bota junto nesse item da facilidade de fazer continuação, que é justamente o baixo custo. Porque geralmente o orçamento de filme de terror é mais baixo, né? Então, sim, se os caras não investem tanto, se o filme não faz o dinheiro que eles esperavam, eles conseguem fazer uma continuação mesmo assim, né? Não só pra continuação, né? Mas também pra começar uma ideia. Porque, assim, tem projeto que pra começar, ele vai exigir um monte de coisa, de efeitos visuais, vai envolver, sabe, grandes nomes no elenco, etc. Cara, o filme de terror, geralmente, ele começa, se tem um ator conhecido, é muito. Ele vai tranquilo, os efeitos, tem muitos efeitos práticos que talvez sejam um item, tá? Pra gente botar nessa lista. Porque a gente, por exemplo, adora efeito prático. O efeito prático, ele tem um apelo que, cara, ele tem a textura, ele tem a iluminação correta, ele é diferente, entendeu? Não adianta. Ainda não chegamos nesse nível de não conseguir distinguir as coisas.
Então, ele tem esse lance especial e que, na verdade, assim, ele é mais difícil de fazer, mas ele é mais barato, né? É muito mais simples hoje em dia tu jogar pra turma do computador, né? Joga lá, tem uma galera trabalhando, vamos lá, bora, galera. Computador. Computador. É tudo computador essa porra. Se for pra pensar, o Invocação do Mal que a gente citou várias vezes aqui, ele é quase que um... Ele é um filme de terror, tipo... Mas ele não tem um orçamento tão baixo, assim. Não. Ele não. nem entra tanto nessa questão, porque ele Não. já é um filme que tem um valor de produção mais elevado. Sim. Mas se tu for olhar pro passado, tem muito filme. Os caras vieram com dinheiro de pinga, só que chamou muita atenção por inúmeros fatores, e esse filme acabou virando, sei lá, um sucesso estrondoso de bilheteria. Claro, a gente falou de novo do It, né, que é a maior bilheteria de todos os tempos. Mas o orçamento desse filme não era baixo. Exorcista, se tu pegar nos valores e corrigir, né, de acordo com a inflação, ele também vai para uma cifra quase bilionária, né? O custo de produção originalmente também não era baixo, né? Então tem filmes que realmente não, assim, mesmo sendo de terror, não são baratos. Mas assim, quando a gente compara o que não é barato dentro de um filme de terror, né? O Exorcista é de 73, o primeiro Superman é de 78. O primeiro Superman tem um custo muito mais alto do que o Exorcista, sabe? O Exorcista era considerado um filme de terror muito caro, Aliás, sim. o primeiro Invocação do Mal custou 20 milhões. Sim, um filme de herói, o mais Jaguar possível, Nunca. vai custar nunca. 150 milhões. É. Não, tem casos, um filme que custou Não. 80 milhões. Sim, Sim. tem, mas eu quero dizer assim, geralmente, ele vai custar mais de 100 milhões, né? E os efeitos práticos estão lá, os do Exorcista funcionam até hoje. O filme é de 73 e até hoje tu olha pra ele e ele se mantém, cara. Eu adoro isso. E, aliás, o Exorcista foi uma pedra no sapato de vários filmes que foi falar de exorcismo depois. Porque, tipo assim, a gente não consegue não comparar com o Exorcista. E, inclusive, o filme é tão bom, ele é tão icônico, que ele é uma pedra no sapato de quem for ler o livro hoje em dia. Porque o livro, ele é muito igual ao filme. E quando tu lê, geralmente tu faz um exercício de tu tentar imaginar as coisas sem experiência, tipo assim, sem se comparar com o filme, entendeu? Tu, fechar os olhos, vai ler a história e vai imaginar o que tá acontecendo. Mas é impossível tu ler o livro sem lembrar de todas as cenas do filme, porque todas as cenas de Exorcista são memoráveis, todas. Não tem uma cena que não é memorável. E aí todos os personagens que tu tá lendo ali, eles têm a cara dos atores do filme. Sim. É assim que tu... um livro desse. Eu lembro que no livro eles falam que o padre, né, o Carras, ele tem um quê de Marlon Brando. É o que é dito pelo detetive Kinderman, né? Só que no filme não é, né? Não. Não tem nada a ver. Então eu não conseguia, enquanto o escritor falava, as mãos dele fortes, o rosto meio quadrado e tal, eu só lembrava do rosto do personagem do filme, sabe? Do ator do filme. Isso porque o filme é muito icônico, né? E ele tem não só esses personagens, a escrita, a música tema, que nem era uma música de terror. Você ouve a música, ela virou um rock bizarro no meio do caminho, entendeu? Mas ela virou sinônimo de filme de terror e tem essa maquiagem, esses efeitos visuais que eu acho maravilhosos. E tu mencionou anteriormente o It, né? Esses novos It, os dois filmes, o primeiro filme me agrada muito mais do que o segundo. E um dos motivos é que ele usa muito menos CGI. É muito mais efeito prático, tem também CGI, mas o segundo, pra mim, ele quebra quase uma regra do terror, que é esse lance de começar a ficar muito artificial. Ele fica umas coisas assim que tu olha... Tu lembra que no trailer comentado que a gente fez, a gente comenta sobre a cena da velha e tal, do chá? Lembro. A gente tava muito assustado. E a gente pensou, cara, que cena bizarra. Aí no final do filme ela vira uma criatura de CGI. E aí estraga a cena. Estraga a cena. Esse é um segredo pro terror conseguir ser simples. Às vezes o que é caro parece que não funciona no filme de terror, entendeu? Inclusive... Esse filme, se essa cena da velha não terminasse daquela maneira, seria melhor, cara. Inclusive a própria saga Invocação do Mal, que começa com muito efeito prático. Tem todo o exorcismo lá, a bruxa Bathsheba e coisa e tal. Muito efeito prático envolvido, né? E pra mim as cenas são muito memoráveis. A freira é uma maquiagem, né? Sim. Então tu lembra muito dela. Aí chega mais no final da franquia, especialmente quando entra o Michael Chaves, e aí começa a ter muito do CGI em várias questões. Então, tipo, sei lá, um espelho voador giratório, sabe? Que é completamente CGI, ou um tufão que tá dentro de uma casa, ou uma criança que se contorce, daqui a pouco sai coisa da barriga dela e tu vê que tem CGI no meio. Então isso, cara, querendo ou não, eu não tô falando que o CGI é um inimigo. O CGI, ele resolve coisas incríveis. Totalmente necessário. Completamente necessário. Mas depende, a criatura em si, a criatura física... efeito prático, ela é muito mais memorável. Não tem como não, cara. Porque tu realmente olha aquela parada, a textura real, a gosma real. Porra, o vômito da Reagan.
Cara, é um negócio cinzão. Asqueroso. É um vômito verde. Mas assim, a gente não esquece essa parada. A gente pode botar, então, efeitos visuais como um check. Pode Item. botar, pra mim entra. Os efeitos visuais dentro do terror, eles têm essa especificidade, Esse poder, né? O filme de terror não é filme feito no computador. Não é isso. Não é a galera gravando num fundo verde com qualquer iluminação e depois um cara se resolve pra dar um jeito nisso. Não é. Não é. De modo geral, é todo mundo no lugar mesmo, gravando, litros e litros de sangue falso, e isso é muito massa. Tem que ter. Inclusive, Evil Dead Rise, né? Porra, quando começa aquela parte de sanguinolência, cara. E aí não tem, cara. É maravilhoso. A cena do caco de vidro na garganta. Ai, meu Deus do céu. A gente, inclusive, assistiu a esse filme no cinema, né? Nós que somos grandes fãs da franquia. E a cena do caco de vidro, ela é inesquecível. Esse filme, aliás, ele tem boas cenas, né? Muito. Toda aquela dinâmica do olho mágico da porta, ela é muito memorável. São essas cenas que ficam na mente da gente, né? E outra coisa que eu acho que, pra finalizar, é o medo controlado. Ai, que susto. Que susto, hein? As pessoas gostam de sentir medo, mas elas não gostam de sentir medo, tipo, de ser assaltada na rua, entendeu? Sim. Não é o tipo de medo que elas querem. Elas querem um medo controlado. Então, é uma montanha russa, é uma casa, sei lá, de fantasma que tem nesses parques de diversão. E o cinema é muito isso, porque tu sabe que tu vai tomar susto em filme de terror. É um clássico. Inclusive, esse ano eu fui ver A Hora do Mal no cinema e, cara, eu tomei muito cagaço. Porque tem muito esse trabalho de som, né? Baixinho e tal, pá, faz um barulhão. Ou depois tu vê uma criatura que passa num vulto. E eu tomei muito susto nesse filme do A Hora do Mal. E eu acho que as pessoas gostam de sentir medo. Mas é o medo controlado, tá? Cara, e o medo do cinema, ele é controlado na medida. Eu comparo... Como a gente assiste muito filme de terror, né? Às vezes a gente vai conversar com alguém e a pessoa pergunta assim... Tá, mas dá medo? Eu falo, cara, o que eu vou te dizer? Eu não sei se dá medo. Eu não sinto medo. É muito raro, mas é muito raro eu sentir medo. É diferente a minha experiência, entendeu? Eu não tô assistindo ao filme para me assustar. Eu tô assistindo a um filme e é isso aí, entendeu? Mas a galera tem muito isso. E eu noto que eu passo pela mesma situação quando eu vou jogar um game de terror. Ah, não, daí muda tudo. Aí, porque tem gente que joga um jogo de terror tranquilamente, qualquer dia, qualquer horário. Suave. O cara botou lá suave e ele vai se divertir horrores. Pra mim, tem vezes que eu vou jogar um game de terror e não é diversão. É uma tarefa. Eu tenho que chegar ao fim do game porque eu comecei ele, entendeu? Mas não tem muito prazer envolvido. Chega um momento que é tanto susto. E como tu tá no controle, essa é a diferença, entendeu? No filme, eles estão indo lá, tu olha, às vezes tu até diz assim, seus burros, não vai por aí não, vai dar problema. Agora no game, não tem, cara, tu tem que ir em frente. E tu sabe que vai dar problema, mas tu tem que tomar a decisão de apertar o botãozinho e seguir. E aí tu toma um cagaço. É que no game a experiência é ativa, né? No cinema é completamente passiva. Então tu assiste, dane-se, entendeu o que tá acontecendo. Agora, realmente, game é um negócio bizarro. Tanto é que eu tô pensando aqui, o terror e esse medo controlado, ele é tão forte e é tão memorável que até se um game não é de terror, ele marca na tua cabeça. Por exemplo, o Batman Arkham Asylum. A parte mais memorável pra mim do jogo inteiro, que é um jogo de herói, de bater em bicho, em inimigo, é a parte que o Batman começa a ficar perturbado pelo espantalho e ele tem que começar a abrir saco de necrotério e tal. E daí tu toma uns cagaços no meio, tá ligado? Esse game, ele tem uma vibe meio terror, né? Tem. De tu tá aprisionado e tal, especialmente o primeiro, eu diria. Sim, o primeiro. Tá preso lá no Arkham Asylum, que o Coringa fica te mandando mensagenzinha e tudo mais, através de TV. Ele tem um lance mais claustrofóbico, eu diria, que contribui pra essa... Aliás, é uma coisa que eles podiam meter no filme do Batman, né? Eles estão aí com várias abordagens novas de Batman, qual que vai ser o novo Batman do DCU, não sei o que lá. Mas uma abordagem de um meio terror, assim, do Batman seria muito legal. Seria muito legal. Porque tem, E vamos combinar que o The Batman dá espaço pra uma continuação que seja nessa vibe, né? Completamente. Eu acho que eles conseguem, sim. Ainda mais que o Espantalho, de fato, é um inimigo que tem muito esse lance do medo, né? Mas tem vários outros personagens do Batman que conseguem linkar com isso. Eu acho que a gente já pode listar aí os nossos itens que fazem o terror ser tão popular. A gente já tem quantos? Uns 6 aí? Não sei, vamos revisar agora e vamos descobrir. Tá. Que é organizado, mas nem tanto, né? Inclusive, editor, por favor, né? Deu baixo. É que o medo controlado, por exemplo, não tava na nossa lista inicial, mas é muito bom. Tem que ter, né? Então vamos deixar o nosso editor trabalhar, vai. Primeiro item, público fiel. Público fiel. Tá. Baseado em fatos reais. Isso com certeza. Terceiro, personagens icônicos. Só os brabo. Valor de produção? Filme barato? Fácil de fazer? Ou não é? Ou a gente bota o efeito prático aqui? Ou tudo junto?
Eu acho que podem ser 2 itens diferentes. Tu não acha que essas franquias de terror, tipo, são filmes que de modo geral são mais baratos e... Cara, eu acho que dá pra botar separados. Bota a facilidade de fazer franquia. Pode ser. Eu acho que... Pode ser. E daí na sequência vem o efeito prático. Isso aí, na sequência vem os efeitos visuais, porque tem também CGI, mas de modo geral o prático se sobressai, né? E por último, o medo controlado. Tá, mas eu acho que mais um que a gente falou meio que por cima, mas a gente consegue colocar aqui, existe muita opção. Porque filme de terror tem filme de espírito, tem filme de vampiro, tem filme de zumbi, tem filme de true crime, tem filme de assassino, tem de tudo, entendeu? É muita opção pra quem gosta de terror. Tipo assim, pra quem gosta de terror no geral e não tem, eu gosto desse tipo de filme, consegue abraçar uma quantidade infinita de filmes. E tem uma coisa muito legal, né? Inclusive tu mencionou o Exorcista, né? Que ele jogou essa régua lá em cima, mas também ele foi essencial pra que o subgênero filme de exorcismo virasse uma parada. E hoje tá aí, ó, um tempo inteiro, Invocação do Mal é filme de exorcismo. O primeiro né? Filme de exorcismo, entendeu? Agora, sobre essa quantidade, o que é legal também, isso não entra na lista, tá? Nada a ver. Mas o terror sempre surge com esses filmes que ninguém esperava muita coisa. Às vezes tu nem ouviu falar, tu vai no cinema assistir A Hora do Mal, eu não sabia nem sobre o que era o filme, entendeu? E aí te surpreende com um bom filme, isso é legal. Porque como eles já vêm numa embalagem menor, eu diria... Sabe, eles não chegam assim, sei tudo que vai acontecer, não, eles não ficam liberando 9.200 pôsteres de não sei o que, e olha só o que aconteceu, e a produção, e o paparazzi viu, não sei o que. Tá, mas peraí, eu acho que isso aí entra como item. Porque o que acontece hoje em dia é como tem internet, o tempo inteiro lançando clipe, trailer de filme, às vezes tu meio que já sabe o que vai acontecer. Tu já tem uma expectativa muito grande. Então a antecipação é tão grande que talvez você não seja tão surpreendido no cinema. Mas filme de terror, cara, é o que mais acontece. Surge um filme, o Lucas Maia falou, é bom. Eu não vou ver trailer, eu vou ficar esperando o filme lançar. A hora que chegar o filme eu vou dar uma olhada e aí eu vou me surpreender pra caralho, ou não. Cara, Pecadores é mais ou menos isso, né? Assim, claro, esse é um filme que tem um valor de produção alto, né? A gente tá falando de um filme com atores, com um diretor muito famoso, enfim. Mas ele é um filme que, cara, tu não sabe muito bem o que esperar, pelo menos eu não, porque eu não fiquei indo atrás de saber o que era, né? Inclusive me disseram, não tente saber muito sobre o que é, só vai assistir e tem um plot twist, né? Porque ele tem uma virada no meio, né? E eu fui sem saber nada, achei maravilhoso. E aí o boca a boca começa a comer solto, né? Vai todo mundo falando, um pro outro. E é o tipo de filme que tem que ver no cinema, porque tem a música, porque não sei o que. Eu acho que esse item entra, tá? O fator surpresa. Pode ser. Então fechamos a nossa lista com todos esses itens que a gente não lembra de cabeça, mas que estão aí listados no nosso editor. E se você tá vendo isso aqui falando assim, nossa, faltou um monte de item, tem o campo de comentários aqui embaixo, você pode adicionar mais alguns itens que você acha que é muito importante e até talvez fazer um trabalho melhor que o nosso, né? Isso aí, deixa aqui embaixo o que você achou do papo, se tem alguns itens que faltaram, tem exemplo de filme, bota aqui também e aproveita para conferir aqui na descrição o link que vai levar você pro canal da Warner Play, o hub de conteúdo da Warner aqui no YouTube, cheio de conteúdo feito especialmente para nós brasileiros, entendeu? Então vai lá conferir e já aproveita que tem outros links ali, né? E comenta também Vim pelo Piuí. É sempre bom quando o Piuí marca presença em outros canais com a famosa frase Vim pelo Piuí. Faz isso. Essa frase, ela anda lado a lado com a assistir pelo Piuí. Que é outra frase que eu gosto muito, né? Assim, tu gosta muito de tal filme. Esse deu assistir pelo Piuí, eu gostei bastante.